Bom, pessoal, vamos continuar aí, dar continuidade na página 282, escravização e resistência indígena. Bom, num primeiro momento, os portugueses trocaram produtos, né, por meio do escambo com os indígenas. Só que as relações desses portugueses com os indígenas vão mudar a partir do momento da instalação do modelo colonial aqui na América. Os portugueses eles vão procurar escravizar os indígenas. As aldeias indígenas elas eram invadidas pelos portugueses, que portavam armas de fogo, e capturavam os indígenas para forçá-los a trabalhar nos engenhos. Qual que é a questão aqui? Os indígenas eles não conheciam, não entendiam esse modo de produção escravista, essa ideia de lucro, de geração de riquezas que os portugueses tinham. Para os índios era inconcebível, né? Eles não conseguiam entender as ideias dos portugueses. Eles estão querendo fazer o quê? Forçar a gente a trabalhar? Onde já se viu um negócio desse? Os indígenas, eles resistiam a essa opressão, à violência. Eles lutavam para proteger suas famílias, para defender os seus territórios. Primeiro, eles vão promover alguns ataques aos engenhos de açúcar e também aos povoados portugueses aqui no Brasil, destruindo alguns núcleos fundados na capitania de Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo e Bahia. Então, eles vão lutar para resistir contra os portugueses. Eles tinham diversas desvantagens em relação aos portugueses, né? Principalmente no que se refere às armas de fogo. As armas dos indígenas eram arco e flecha, lanças, muito menos mortíferas que as armas europeias. Além disso, muitos indígenas preferiram fugir, migrar para o interior como forma de resistência. Milhares de indígenas abandonaram seus territórios ancestrais, foram para o interior do continente, ocupando áreas onde não havia a presença dos europeus. Esse processo aqui é denominado de santidades. Os indígenas fugiam para uma terra sem mal, sem o homem branco, certo? Esse era o movimento aí das santidades. Daí a gente tem essa gravura que mostra, né, indígenas aqui cercando europeus. Então aqui, ó, tem as aldeias indígenas, né? E os europeus estão aqui, os portugueses, né, descendo o rio, ou subindo o rio, melhor. E quando são atacados por indígenas com arcos e flechas. Se a gente ampliar a imagem aqui, vocês vão ver, né, os mosquetes, essas armas de fogo, os portugueses disparando contra os indígenas. Aqui também a gente vê, né, as aldeias indígenas, né, que a gente tem as aldeias indígenas aqui, certo? E aqui uma vila portuguesa, muito parecida, né, com a ideia de aldeias, e os portugueses sendo atacados aqui pelos indígenas. Umas árvores caídas, né, que são aqui o pau-brasil. Aqui esse retrato, né, como se os indígenas todos fossem canibais. Aqui tem várias perninhas sendo assadas na fogueira. Os índios comem carne humana por esporte, não era assim não, tá? Daqui a gente tem, né, a vila, a feitoria também. Aqui, ó, uma fortificação. Ah, professora, tá tudo fora de escala. Calma, gente. Era assim mesmo. Deixa eu diminuir o zoom. Essa gravura do século XVI representa os indígenas combatendo os invasores europeus. Identifica os personagens, né, aqui os europeus, né, com roupas coloridas, armas de fogo. Deixa eu circular os índios. Oh, meu Deus, peraí, o que aconteceu? Não sei. Delete. Tá aqui os europeus em roxo, vou circular os indígenas de amarelo. Os indígenas. E na ponta o índio, meu Deus. Indígenas.
certo? Então, aqui na minha legenda de alaranjado, nós temos os indígenas, em roxo, os portugueses. Calma que eu vou fazer o roxo. Roxo, os portugueses. Então, está identificado o exercício 5. Os indígenas estão lutando com quais armas? Arco e flecha. 6. Os indígenas lutavam com arco e flecha e os europeus com armas de fogo. Aqui a gente tem mosquetes e canhões, né? Canhões retratados aqui. Ah, onde estão os canhões? Aqui, ó, nesse forte aqui. Ai, não amplia mais que isso. Aqui, ó, tem um canhãozinho aqui. E o outro aqui, ó, tá até disparando. Outro aqui também. Certo? Tirar todo esse zoom absurdo. Lembrando que vocês podem pausar a hora que vocês acharem necessário para copiar para a apostila de vocês. Os indígenas passam a ser catequizados. A Companhia de Jesus, fundada por Ignácio de Loyola, vai vir aqui para o Brasil catequizar os indígenas. Lembrando que havia ocorrido a contra-reforma católica, e a catequização é uma forma de converter os indígenas e angariar mais fiéis para o catolicismo. Então, os jesuítas procuravam se aproximar dos indígenas de uma forma pacífica, ganhando a sua confiança e convencendo a mudar de vida, né? Mudar da sua aldeia e participar das chamadas missões ou reduções. As missões eram construídas para ser habitadas pelos indígenas e padres jesuítas. Possuíam algumas casas, áreas de cultivo agrícola, curral, oficina, colégio e igreja. Nas missões, os jesuítas ensinavam os princípios do catolicismo, os costumes europeus. Dentro dessas práticas culturais, os indígenas sofriam um processo que nós chamamos de aculturação, né? Muita interferência do modo de vida europeu. Reunidos nas missões, a vida cotidiana dos indígenas foi completamente remodelada. Vocês podem grifar. Tendo por base a estreita conjugação do trabalho com a vida religiosa, no lugar da moradia conjunta, os indígenas foram obrigados a residir em casas que compartimentavam as famílias. Em vez de vida ritmada pela natureza, passaram a se submeter ao tempo real que concebiam os europeus, né, o tempo do relógio. O cristianismo foi sendo introduzido na medida que sufocava no indígena a manifestação cultural própria. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando, tenho que conferir umas 500 vezes. Porque eu já fiz esse serviço. Fiquei aqui, blá, 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 meia hora, a hora que eu vi não tinha gravado nada. Nossa, foi um sofrimento, fiquei triste. Grande parte das missões jesuíticas, né, ficava na região sul do Brasil, onde hoje nós temos os estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Nós temos a ruína, né, de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e 7 povos das Missões também. Daí nós temos, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui embaixo, que eu passei. Não tem. Nós temos atividades para serem feitas. Releia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada por o rei Dom Manuel. Como os indígenas foram descritos na carta? Homens pardos, totalmente nus, tudo pelado. Foram descritos. Eu gosto de resposta completa. Como era a vida dos povos tupiniquim antes da chegada dos portugueses, né? Viviam da caça, pesca, coleta, pequena agricultura. Mudavam-se de uma região para outra quando os alimentos escasseavam.
não havia necessidade de produzir excedente e estocar. A natureza lhes fornecia tudo quanto precisava. Leia os quadros, né, correspondentes aí e ligue essa coluna com essa coluna. Entrepostos comerciais, feitorias. Essa cor esquisita aqui, cor de um verde mais desbotado, é aqui. Tipo de comércio baseado em trocas, vermelho, escambo. Aí tá fácil, hein? Produto explorado pelos portugueses. Ó, o Brasil. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. As eram os pedaços de terras doados por Dom João III, as capitanias hereditárias. Hereditária porque passava de pai para filho. Para administrar a colônia, as capitanias implantou-se o chamado governo geral, que as capitanias sem um governo centralizado não funcionaram muito bem. Apesar de muitos indígenas serem escravizados pelos donatários, houve forte resistência. Um grande número de mortos, né? Os padres pertencentes à Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. O processo de catequização dos indígenas modificou a língua, os costumes e o modo de vida desses povos. Certo, turma? Então, eu havia marcado no roteiro até a página 284. Eu peço encarecidamente que vocês tirem foto das páginas que nós realizamos hoje na apostila e mandem para mim no chat, tá bom? Por hoje é só, galerinha. A gente se vê semana que vem. Um abração. Tchau, tchau.